Bom, que a Apple ela é referência em design, isso todo mundo já sabe, né? Que ela dita tendências e que ela é pioneira, né? Em vários princípios de design que a gente conhece hoje, isso, né? Já é de conhecimento comum, né? Foi assim, por exemplo, com o esquimorfismo, né? No primeiro iOS que a gente teve. Foi assim com o Flat Design no iOS 7, né? E eu acredito que vai ser a mesma coisa também agora nesse tal de Liquid Glass que eles lançaram agora nessa última WWDC. E é sempre a mesma história, tá? A Apple lança alguma coisa, a indústria cai matando, a galera começa a falar muito mal, só que dá poucos meses, em poucos meses, todas as fabricantes começam a fazer a mesma coisa e toda a comunidade de design que odiava aquela feature, aquele item em específico, tá todo mundo amando, né? Foi assim, por exemplo, com o Note, né? Aquele notezinho em cima da tela. Foi assim com a Dynamic Island também. Um monte de gente falou um monte de coisa lá no Twitter. E dentro de pouco tempo estava todo mundo usando, todo mundo amando. E esse é o preço que a Apple costuma pagar quando eles tentam inovar em alguma coisa, principalmente em questão de design, né? E só para deixar claro, pessoal, eu não tô aqui para poder pagar pau para a Apple, para poder, enfim, falar que a Apple é a melhor empresa do mundo e não sei o que. Eu acho que a Apple é péssima em muitas coisas, em grandíssimas coisas que eles fazem. Eles são péssimos, mas é inegável a influência que eles têm no mercado de design. Ponto. Tá? Enfim, se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, né, sobre esse tal de Liquid Glass, há poucas semanas atrás teve a WWDC, que é basicamente o evento anual de desenvolvimento da Apple. E geralmente nesse evento a Apple apresenta, né, o que eles estão pensando para o novo iOS, né, para o novo sistema operacional deles. E nessa última WWDC eles apresentaram o Liquid Glass, que de fato, goste você ou não, de fato é uma inovação gigantesca dentro da empresa e dentro da própria indústria, tá? Porque de fato você imitar uma textura real de vidro com efeito de luz que de fato vai se adaptar de acordo com cada interface, parece bruxaria. É um avanço tecnológico, basicamente, tá? E enfim, teve a WWDC, eles lançaram, né, o iOS 26, né, que vai chamar agora. E enfim, basicamente é uma mistura de esquimorfismo com um pouquinho de flat design, com um pouquinho de realismo, beirando um neomorfismo, alguma coisa assim. E esse Liquid Glass, ele não só imita, né, uma textura de vidro, mas também as animações estão muito mais fluidas, né? Elas fazem mais sentido, parece que é algo mais natural, mais orgânico, né? Enfim, eu não vou dar muitos detalhes porque a Apple tem um material gigantesco sobre isso e eu te convido a dar uma olhada nesse material. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, tanto da Apple quanto de outros criadores que fizeram vídeos sobre, que eu acho que vale a pena, né, para você assistir. Então consuma esse conteúdo caso você queira se aprofundar um pouquinho mais no tema. O que eu recomendo, tá? O que eu recomendo porque eu acredito que daqui a 6 meses, um ano, vai estar todo mundo usando o Liquid Glass. Vai ser algo natural na indústria de design, tá? E cara, a Apple ela é tão referência em design no mercado que o Figma lançou nativamente uma ferramenta para você construir, né, Liquid Glass, para você construir esse efeito de vidro, né? Porque quando a Apple lançou, uma galera tentou imitar isso colocando Inner Shadow, Drop Shadow, Blur
enfim, várias gambiarras para tentar simular esse efeito natural de vidro, essa luz natural do vidro, que eu vou te mostrar já já, só que não ficou muito bom, né? De primeira parece um pouquinho com o que a Apple fez, mas quando você vai olhar, aquilo de fato não consegue, né, fazer aquele efeito da luz natural de acordo com que a pessoa rola a página, enfim. Vamos ver já já sobre isso. Então a Apple meio que forçou com que a principal ferramenta de design da indústria criasse uma ferramenta nativa só para eles, né? Porque eles lançaram no último evento de desenvolvimento. Então isso mostra o poder da Apple na indústria, tá? Isso é inegável. Mas enfim, depois desse TED Talk, eu quero compartilhar a minha tela e eu quero mostrar para vocês como que o Figma lançou isso e como que você poderia usar, né, esse Liquid Glass nas suas interfaces. Eu quero aqui mostrar para vocês na prática, tá? E o Figma lançou um arquivo nativo, não arquivo nativo, né, mas eles lançaram um arquivo próprio em que eles explicavam um pouquinho sobre o Liquid Glass. Provavelmente, se você usa Figma, eles poparam algum modal, alguma coisa falando sobre o Liquid Glass e se você clicar, né, no botão principal, provavelmente o Figma abre esse arquivo e desse arquivo eu tirei algumas coisas para a gente poder falar nesse vídeo. Basicamente, o Liquid Glass é um efeito que imita vidro, tá? E basicamente existem 5 propriedades no Liquid Glass. A primeira é a luz, né? Então basicamente você conseguir mover a luz, o ângulo e a força dessa luz, a intensidade dessa luz, de acordo com a sua necessidade. A gente vai ver isso na prática já já. O segundo item, a segunda propriedade é a refração, né? Basicamente, refração seria você conseguir controlar a forma com que a luz se curva nas bordas, né? Nas extremidades, né? Basicamente seria isso. O segundo seria a profundidade, né? Seria a profundidade. Seria basicamente o quão fino ou quão grosso é o seu vidro, né? Então, você lembra daquela pessoa que usa aquele óculos fundo de garrafa, né? Que é basicamente um óculos que ele é super grosso e o olho da pessoa fica aquele olho gigante, né? Por quê? Porque o vidro é muito grosso. Então, isso é um pouquinho do que eles estão querendo trazer aqui. A quarta seria a dispersão. Essa, de fato, é algo um pouco mais abstrato, um pouco mais difícil de você ver, mas, basicamente, ele aumenta a dispersão, né? Como diz, a dispersão de acordo com a refração que você adicionar. Então, esses dois estão extremamente ligados, tá? E o último, né? O quinto e último seria o frost. Seria o quê? Seria o nível de embaçamento do seu vidro, tá? Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. E algo importante, tá? Vamos lá. Algo importante. Eu estou aqui na minha tela. E uma parada importante esse Liquid Glass, ele só funciona com frame, tá? Então aqui eu tenho meu frame principal. Se eu adicionar um retângulo, eu não consigo adicionar Liquid Glass. Olha só, você vê que ele está desabilitado, certo? Se eu venho nesse meu quadrado, se eu deleto esse meu retângulo, né? E eu pressiono F e crio um frame, vamos criar um frame aqui de 180 pixels. Se eu venho aqui, por exemplo, coloco uma cor nele, coloco um branco, sei lá, vamos colocar um branco. Dou um arredondado aqui nele, né? Formei um círculo. Se eu venho aqui e eu dou um glass, olha só. Olha só. Naturalmente, eu já tenho
meu efeito de vidro aqui, certo? Então você consegue ver que, olha só, olha como que essa flor tá se, como que fala? Tá deformando, né? Tá deformando nas bordas desse meu círculo. Então, aonde que eu passar, cara, isso é de forma orgânica, tá? Não importa a interface que eu tiver no fundo, a luz vai naturalmente deformar. E aqui a gente pode brincar um pouquinho, olha só, se a gente vem aqui nessa configuração, eu posso, por exemplo, fica de olho aqui, tá? Fica de olho no meu círculo. Eu posso mover a luz dele, olha só. Se eu venho aqui, eu consigo mover a luz. Consigo diminuir a intensidade dessa luz. Se eu boto em 0, se eu vou aumentando, a luz vai ficando mais forte. É algo muito natural, cara, muito orgânico. Isso é muito massa, galera. Se vocês não estão dando o devido valor, comece a olhar para isso como algo que de fato pode mudar o jogo, tá? Isso é algo muito massa. Isso é, de fato, a gente trazendo o mundo físico, trazendo a física para dentro do design, saca? Isso é bizarro, isso é muito massa. Vamos lá. Se a gente mexe a refração, olha como que a flor no fundo ela se deforma. Ela se deforma mais ou menos, olha só. Ela está mais deformada. Quanto mais alto a minha refração, mais deformada a minha flor fica. Certo? Profundidade, olha só. A gente consegue deixar com que o meu background se torne muito mais profundo o quanto mais a gente aumenta. Correto? Dispersão é algo um pouco mais difícil de você ver, tá? Mas você consegue ver, por exemplo, desse lado esquerdo, o como que a luz ela se dispersa mais ou menos, olha só. Dá um efeitozinho um pouco cromático aqui do lado esquerdo. E o frost é o quão embaçado ou não fica o seu vidro, tá? Basicamente é isso. Enfim, vamos seguir para um próximo aqui, que seria basicamente a gente usando, vamos supor que isso aqui é uma barra de ação, né? Uma action bar. Se a gente coloca aqui o nosso efeitinho glass, olha a diferença dessa barra sem um efeito e com um efeito. Cara, fica muito bonito, velho. Você pode não gostar, cara, mas falar que é feio é brincadeira. É brincadeira. Então aqui, por exemplo, a gente poderia colocar mais frost, poderia aumentar um pouco da profundidade. Olha como que essa onda no fundo ela se deforma de acordo com a profundidade que eu adiciono. Olha só, aqui está muito mais natural no 1, né? Você consegue ver que a onda começa e ela termina atrás desse vidro de uma forma muito natural. E se eu aumentar a minha profundidade, você vê ela se deformando completamente. Correto? Próximo exemplo, vamos para uma interface. Vamos de fato, Diego, beleza, mostrou aí em frame. Mas como que isso poderia ser usado em uma interface de fato? Olha só, aqui a gente tem uma tela de música. Não de música, né? Aqui tem alguns álbuns, né? E aqui a gente tem uma barra, né, uma action bar, que a gente consegue controlar esse player, tá? E aí, aqui a gente poderia, por exemplo, colocar um efeitinho glass que naturalmente vocês já vão ver. Olha a diferença nessa action bar aqui, nessa bottom bar aqui. Fica algo bem interessante. E uma curiosidade, tá? A Apple, quando ela lançou esse Liquid Glass, eles lançaram dessa forma aqui. Foi até com um pouco de menos de frost, né? Foi meio que um 0 frost, assim, ou algo muito pouco, né? Sei lá, 2 ou 4 mesmo. A Apple lançou assim, esse frost dessa forma aqui. Então, esse embaçamento no fundo dessa forma aqui. Agora, né, nessas novas versões, porque eles lançaram um beta, né, que era uma versão de teste, para a galera usar, e eles foram atualizando, né, essa versão de teste. E agora você consegue perceber
que tem muito mais embaçamento, né? Tem muito mais frost do que nas versões que eles lançaram inicialmente. Por quê? O quanto mais frost você coloca, maior, né, é a acessibilidade. Maior acessível é esse componente. Então eles estão mais numa linha assim agora, sei lá, com 16 de frost, 15 de frost, do que eles estavam antes, que era algo bem, tipo assim, 0 frost, 4 de frost, basicamente. Quando eu falo frost, significa embaçamento, tá? Então eles estão indo muito mais nessa linha aqui. Vamos brincar agora com essa search bar aqui. Olha só, dessa forma não tem muita acessibilidade. Esse conteúdo de pesquisa aqui, você percebe como que ele tá meio que misturado com esse mapa. Você não consegue entender muito bem a hierarquia desse componente, certo? Mas assim que você coloca esse efeito de glass, naturalmente esse componente solta. Ele salta, né? Não solta, ele salta. Você consegue entender que ele já é um elemento primário. Se a gente dividisse isso em camadas, ele é a primeira camada, né? E aqui a gente poderia, por exemplo, brincar com esse frost, deixar um pouco mais ainda, vamos pôr aqui 10 de frost. Poderia, por exemplo, olha só, se a gente colocar mais profundidade, olha como que as coisas se deformam lá atrás, certo? Se a gente diminui a nossa refração, a mesma coisa, né? Olha como que as coisas se deformam lá atrás. A gente pode brincar com a luz, né? A luz está vindo de onde? A luz está vindo daqui. Eu quero que a luz venha de baixo. Vamos colocar de baixo. Olha só. A luz veio de baixo. A luz veio de um ângulo baixo-direita. Então aqui você consegue brincar, tá? E enfim. E é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo extra, né, dessa semana. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você use isso, né, nas suas telas, principalmente se você estiver desenhando um app para iOS. É de extrema importância com que você use a partir de agora o Liquid Glass, que vai ser uma norma da Apple. E assista os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. É um vídeo da Apple e 1 ou 2 vídeos da Apple que eu vou colocar aqui embaixo. Eles estão em inglês, mas eu acho que tem legenda. E eu vou colocar um vídeo também de um canal, que é o canal do Gaveta, que é um cara que eu curto muito. E ele fala um pouquinho, né, sobre a evolução do design e como que a gente chegou, né, nesse Liquid Glass. É um vídeo muito bom, que tem muita história, que tem muito contexto. E eu acho que pode te ajudar também, pode ampliar um pouco a sua mente. Enfim, eu espero que você goste. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, porque semana que vem tem mais vídeo. E é isso. Te vejo na próxima semana e tchau!